então vamos entregar o que eles querem, ainda que parcialmente. Pelo amor de Deus. Já tem muita gente fazendo isso sem necessidade de punições, né? De taxações. Né? Na América do Sul está cheia de gente que está entregando tudo que os Estados Unidos querem. Então, não tem de entregar. Os Estados Unidos podem investir em terras raras no Brasil, de acordo com a legislação que o Brasil haverá de estabelecer. Podem investir no manganês, né, que foi mencionado pelo Eduardo Bolsonaro. Agora, o PIX não é objeto de conversa. Não pode ser objeto de conversa. Não, vamos ver o que podemos fazer. Não há nada a ser visto. Nada, absolutamente nada. Você não pode dar nem satisfação a respeito disso. Quando se fala em soberania, na prática é isso. Né? Esse assunto não entra em conversa. Seria como o Brasil, como é que chama o negócio lá? Zile. É como se o Brasil dissesse, se eu acabar com o Zile. Né? Os caras iam gargalhar. Gargalhar. Né? O que vocês estão falando? Né? De onde vocês tiraram então essa ideia? A reação tem de ser parecida. Né? Não há conversa sobre o PIX. Ô Zaidan, só para a gente fechar, ainda tratando agora de temas internacionais complexos e que envolve guerra, o Irã apresentou um outro plano que tem fases distintas, são 4, mas novamente, e esteve presente em todos os planos anteriores, pelo menos do ponto de vista do Irã, é ter o cessar-fogo no Líbano imediatamente. O impasse é impressionante. Isso virou um labirinto, né? O Trump, ele não diz isso publicamente, mas há muito tempo ele percebeu que entrou numa gelada e quer sair, mas ele quer sair como vitorioso. Ele precisa que a impressão seja essa, né? Vencemos, conseguimos o que queríamos e tal. O Irã se dispõe a comprometer-se a não produzir armas nucleares, até porque há um decreto religioso do Ali Khamenei estabelecendo isso. Mas não aceita entregar urânio, nem para os Estados Unidos, nem para a Rússia, que sugeriu ser a receptora do urânio iraniano. O Irã diz que não entrega o seu urânio para quem quer que seja. E a questão libanesa, que depende de Israel. E em Israel, a própria oposição, em vez de apontar o que Netanyahu está fazendo no Líbano, está dizendo que ele está fazendo pouco, que ele está se humilhando perante os Estados Unidos, não atacou Beirute, quando ele ia atacar, depois de vários ataques contra Beirute, mas o mais recente foi suspenso a pedido do Trump. E eles disseram que Netanyahu obedeceu o Trump, que isso é um absurdo, é uma humilhação. Então, dentro de Israel e também nos Estados Unidos, inclusive muitos senadores e deputados republicanos e até alguns democratas exigem que o Trump lute até o fim do regime, a mudança de regime no Irã. Então não é fácil, porque embora você tenha a imensa maioria dos cidadãos dos Estados Unidos contrários à guerra, a pressão econômica e política para que as coisas se deteriorem e voltem aos ataques, porque hoje há ataques, mas são coisas pontuais, né? São coisas pontuais. A guerra voltou, mas com ataques pontuais, inclusive contra os Emirados Árabes, contra o Catar, e ataques contra embarcações iranianas e contra ilhas iranianas, e posições da Guarda Republicana. Mas a guerra pode escancarar-se outra vez, porque a questão libanesa, o Irã corretamente coloca como uma exigência inegociável, que qualquer cessar-fogo deve alcançar o Líbano. Meu caro... Só para fazer um arremate final aqui, a França, no amistoso internacional contra a Costa do Marfim, fez 1-0, e o gol do Cherki. E é o seguinte, tem um contundido nesse jogo aí, e é o árbitro, porque ele tomou um encontrão lá do Kessié, que é o número 8 da Costa do Marfim, mas rapaz, pegou no peito, na boca e no queixo do árbitro, ele caiu, foi atendido, inclusive. Então temos uma contusão, mas não desfalcará, não há um desfalque relevante, não sei, nem sei se o árbitro está na Copa, né? De repente até tá, mas está melhor, e já agora a bola já voltou a rolar, depois desse encontro inusitado entre jogador e árbitro. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos, amanhã estamos de volta aqui em mais um Acontece. Até amanhã, Ronald, Guilherme. Termina aqui
Bandeirantes acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Carlos Batista. Alô, Brasil! Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate até às 19h30. Muita informação, opinião e debate, claro, com a sua importante participação. Participe do Fala Galera deste dia 4 de junho de 2026. Na sua opinião, qual seria o impacto da saída de Diego Leão para a Ponte Preta caso a renovação não seja concretizada? Opine 971021493. Qual o conceito do trabalho do Hélio Cizenando até o momento? Ótimo, bom, regular ou ruim? Opine 971021493. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações até às 19h30. Pautas da Ponte Preta. Elenco da Ponte volta às atividades após não treinar na manhã de ontem em protesto contra os salários atrasados. O Everton recebe proposta do Japão e deixa o Moisés Lucarelli. Zagueiro que pertence ao Vila Nova se despede com apenas 3 partidas disputadas pela Macaca. Mazola Júnior confirma sondagem da Ponte Preta, mas garante permanência no Ituano para a sequência da Série C. Com contrato perto do fim, Diego Leão não deve renovar com a Ponte. Promessa da base, zagueiro disputou 3 partidas pelo profissional em 2026. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Luiz Felipe e Diego Tavares são desfalques certos na próxima rodada. Pautas do Guarani. Guarani atrasa pagamento de direitos de imagem. Expectativa da diretoria é conseguir recursos para realizar os acertos na próxima semana. CBF altera o horário do jogo entre Guarani e Caxias, marcado para o mesmo dia, na estreia do Brasil na Copa do Mundo. De olho no duelo contra o Caxias, elenco do Guarani se reapresentou nesta quinta-feira.
Bugre terá mais 7 atividades até o próximo compromisso. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Advogado explica bloqueio de repasse milionário e confia em rápida regularização. E tem as pautas do dia, notícias que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Neymar não viajará com a seleção para Cleveland e será desfalque no amistoso contra o Egito. Atacante seguirá tratando da lesão na panturrilha, sob cuidados do fisioterapeuta. Neymar deve desfalcar a seleção contra Marrocos no dia 13 e segue como dúvida para enfrentar o Haiti no dia 19. A recuperação é avaliada dia a dia na seleção brasileira. Pauta 2. Mônaco pode pagar uma multa de R$160 mil por jogo para ter Felipe Luiz. De acordo com a emissora Sky Sport, o treinador brasileiro ainda não possui a licença UEFA Pro, certificação exigida para comandar equipes nas principais competições organizadas pela UEFA. O Mônaco, usando o treinador, terá que pagar esse valor, R$160 mil por jogo. Pauta 3. Benfica anuncia que Florentino Pérez pagará 88,6 milhões de reais para levar José Mourinho ao Real Madrid. O clube português informa a comissão do mercado que o atual presidente do Real Madrid concretizará a contratação do técnico se vencer a eleição presidencial, pagando então a multa rescisória. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:08, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Destaque inicial pelo lado da Ponte Preta é que 2 garotos do Sub-20 da Macaca foram chamados para integrar o time profissional. O Gustavo Almeida, que é zagueiro, e também o Juan, que joga de volante. Esses 2 atletas, a partir de hoje, passaram a integrar de forma definitiva o elenco profissional da Macaca. E pelo lado do Guarani, Bugre que só volta a campo no dia 13 de junho, na próxima semana. A tendência e a expectativa da comissão técnica do Hélio Cizenando é que o zagueiro Maurício Antônio e também o lateral esquerdo Emerson Barbosa, ambos foram substituídos na partida contra o Amazonas sentindo dores musculares. A tendência é que esses 2 atletas se recuperem e fiquem à disposição para essa partida contra o Caxias. Batista. 17:09 está no ar. Esporte em Debate até às 7:30 da noite. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. Muito obrigado para você também que está lá no meu portal, lá no youtube.com/portal Carlos Batista. Muito obrigado pela audiência. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h13, hoje até às 19h30. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O José Mourinho tá pronto para assumir o Real Madrid. Até o presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez, confirmou o acordo com o treinador português. E o André Jardim, aquele mesmo que já foi técnico da seleção olímpica, seleção brasileira, ele não é mais técnico do América do México. Ele foi demitido e agora está no mercado, Batista. São 17h14, ouvinte no ar. Diz aqui o ouvinte: Guarani está tudo atrasado até a RJ. Isso pode gerar um grande problema no futuro. Roberto. Abraço para você, Roberto. Já tem o noticiário do Guarani e o Breno vai abordar esse assunto. Boa tarde, Carlos Batista. Por que você não assume a presidência da Ponte Preta? Com tanta bagagem de estrada, resolveria o problema da ponte. Acho que você já está com o burro na sombra e pegaria um novo desafio.
Rivelino Prati, Zona Leste de São Paulo. Ô Rivelino, eu faço aquilo que eu tenho competência para fazer, né? Estou há muito tempo nisso. Rádio, televisão e publicidade, propaganda. Agora, dirigir um time de futebol é necessário ter muita competência, principalmente na fase que nós estamos vivendo. O futebol ficou muito caro, tem muito dinheiro envolvido. Então tem que ter competência e se não tiver dinheiro também não consegue fazer o time funcionar. Eu não tenho nenhuma competência para dirigir um time de futebol. E tem outra também, né? O futebol exige que se tenha, acima de tudo, capacidade de observação para escolher jogadores. Mas o presidente não precisa entender de futebol. Verdade. Pode ser que isso ocorra. Acontece com o Palmeiras, no caso da Leila Pereira. Não entende de futebol. Mas quando isso acontece, não só no futebol, mas em qualquer situação, governo do estado, federal, prefeitura, empresas multinacionais, é necessário que o presidente tenha qualidade para escolher as peças, os profissionais, gabaritados, capacitados e competentes para comandar as áreas. Então, se ele tiver essa capacidade para escolher as peças, a coisa pode funcionar, mesmo ele não entendendo de futebol. Agora, o melhor é que ele entenda, que tenha conhecimento de futebol para fazer o negócio funcionar. Então, essa não é a minha praia, meu caro, entendo o que você está dizendo, né? Mas, infelizmente, nessa eu passo. Aproveite a promoção de pizza para viagem do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Pizza grande por um preço sensacional. Apenas R$ 69,90 para retirar no balcão lá no restaurante. Vou repetir, pizza grande, apenas R$ 69,90 para retirar lá no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Sabores calabresa, lombo, marguerita, napolitana, frango, presunto, milho. Peça a sua e faça a festa onde quiser. Mas, se preferir, fique na comodidade do Ponto 10 e aproveite. Rodízio de pizza somente R$ 59,90. Repito, rodízio de pizza no Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Lá tem salão climatizado, mais comodidade para você. Somente R$ 59,90. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Cerveja garrafa de 600 ml a partir de R$ 10. Chega mais que o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião, na região central de Campinas, nas noites de terça a sábado. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Mais ouvintes participando. Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes e Batistão. Quando será a eleição no Guarani? E o Roberto Graziano será o investidor da SAF? Já já o Breno Beretta vai trazer mais informações no boletim do Guarani Futebol Clube, tá bom? Então é só ficar ligado. Continue mandando para cá suas mensagens. 971021493. Já já mensagens de áudio. Boa tarde, senhores. Seu Tigrão, seu CH e seu Carlos Batista. Vocês, como amigos do vice da Ponte, têm uma boa relação. Como fica nessa situação?
eles vêm ao microfone, fazem algumas promessas e nenhuma é cumprida. Eles estão sem credibilidade diante da torcida, ninguém confia mais neles. Que treinador vai cobrar os jogadores sem receber? Carlos Jardim do Lago. Abraço para você, Carlos. Obrigado pela sua participação. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Bom, vamos dar uma olhadinha então aqui no Fala Galera. Na sua opinião, qual seria o impacto da saída de Diego Leão para a Ponte Preta caso a renovação não seja concretizada? Eu acho que um impacto ruim. A Ponte estaria perdendo um bom zagueiro. Claro que é um garoto ainda, tem muito a ser corrigido, tem que amadurecer, mas também tem muito potencial. Portanto, o impacto seria de perda, seria um impacto negativo. Eu acho que a Ponte, sem fazer loucuras, também sem fazer algo que depois não possa cumprir, até porque a situação já é caótica financeiramente, não adianta ficar assumindo compromisso que agrave ainda mais essa situação. Então, eu entendo que dentro de uma realidade do clube, a Macaca deveria, através da sua diretoria, deveria sim envidar todos os esforços no sentido de manter este atleta nas suas fileiras. Ele é muito jovem ainda e eu entendo que tem um grande potencial, mas ainda é um diamante bruto a ser lapidado, mas tem potencial. Então o impacto de uma saída, especialmente se sair sem a Ponte ter nenhuma compensação financeira, que é o que deve acontecer, porque o jogador já pode fazer um pré-contrato 6 meses antes do contrato vencer. E o contrato dele vence dia 27 de julho. Então, eu entendo que não seria bom. A Ponte deveria tentar, dentro de suas possibilidades, evitar a saída do atleta. E o Fala Galera do Guarani. Qual o conceito do trabalho de Hélio Cizenando até o momento? Ótimo. Bom. Regular ou ruim? Para mim, bom. Trabalho bom, começou com solavancos, altos e baixos, algumas situações que deixaram a torcida preocupada, em momentos em que dentro de campo o time complicou jogos fáceis. Mas o Hélio não é marqueteiro, né? Ele é aquele tipo de treinador que, se der entrevista para ele, tudo bem, se não der, melhor ainda. Ele não é de ficar com muita frase feita, muitas frases de efeito e palavras rebuscadas. Ele não dá aquelas titadas. Sabe, Tite dando entrevista? Nossa Senhora, de vez em quando tem que pegar o dicionário. E aí você vai lá olhar e a palavra que ele usou não existe mesmo. Não é você que não conhecia, não. E valoriza, e vai, e entra no emocional. É o treinador da palavra fácil. Hélio Cizenando é um homem de poucas palavras, que num primeiro momento foi mal interpretado e também o time apresentou problemas e ele em alguns momentos se perdeu com as palavras, trouxe contra ele uma certa pressão, ele se recolheu resignadamente, ficou na dele, continuou trabalhando, foi ajustando e acho que já deu um belo padrão de jogo para o Guarani. Portanto, tá de parabéns até o momento. Ele, como qualquer outro treinador do universo, sabe que vai sempre andar em cima de uma corda bamba com o equilíbrio em cima dela sendo alcançado com os resultados. É resultado. O treinador tem que ter resultado. O Guarani não ganhou nada ainda, mas não fosse um campeonato diferente, onde tudo é zerado e começa um novo campeonato em 6 jogos, ele estaria muito próximo
de ganhar o torneio se fosse ponto corrido, é o melhor futebol da Série C hoje. Muito próximo de ganhar, fosse um regulamento de pontos corridos e ainda alcançando o título. Claro que esse campeonato tem que haver a regularidade nessa fase e depois, novamente, provar que é melhor para subir no quadrangular, do qual o Guarani vai certamente participar na segunda fase, depois de encerrada a 19ª rodada desta fase de classificação. Resumindo, bom até agora o trabalho do Hélio Cizenando. Poucas palavras e muito trabalho. 17:26, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera de hoje. Na sua opinião, qual seria o impacto da saída de Diego Leão para a Ponte Preta caso a renovação não seja efetivada? Na prática, ele jogou muito pouco, né? A gente tem informação, e eu concordo com aqueles que acham que ele tem futuro. Mas no presente ainda ele não concretizou ainda, e é normal pela idade, a sua carreira. Mas seria ruim caso isso acontecesse para a Ponte em termos de ativo. Portanto, é isso que eu penso. Se eu tivesse a caneta na mão, com certeza eu daria um jeito de renovar com o jogador. Vamos ao Fala Galera do Guarani. Qual o conceito do trabalho do Hélio Cizenando até o momento? Ótimo, bom, regular ou ruim? Bom. Acho que diante do elenco que ele tem, do que o time tem evoluído, né, pela qualidade técnica do futebol apresentado, para mim, o conceito do trabalho até o presente momento do Hélio Cizenando no Guarani é bom. Batista. São 17:27. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Boa tarde. Lamentável a situação da Ponte Preta e Guarani. Está no caminho certo. Só não pode... Lendo novamente. Boa tarde. Lamentável a situação da Ponte Preta. O Guarani está no caminho certo. Só não pode começar a atrasar a grana da rapaziada. E por aqui... no aguardo da estreia do Primavera diante do Paulista de Jundiaí na Copa Paulista. Abraço ao amigo Batista, Tigrão, CH e todos da Band Campinas. William Cabelo, Indaiatuba.
Ô, William Cabelo, abraço para você, muito obrigado aí pela audiência. Estive ontem na sua cidade, belíssima cidade de Indaiatuba. Abraço. E aí, ô CH, qual é a sua expectativa para a performance do seu Paulista? O William Cabelo está dizendo que está esperando, vai jogar contra o Primavera Copa Paulista. Bom, o Paulista está remontando o seu time, tem muito jogador chegando, está se estruturando, mas o Primavera, para o confronto, é o favorito. Tem mais estrutura, é um time que tem vários jogadores que permaneceram. O Paulista ainda está se achando, né? É um dos objetivos da temporada ir bem na Copa Paulista, mas pelos times que estão disputando aí, eu acho que está um pouco distante a possibilidade do Paulista conquistar um título, por exemplo, Batista. Eu estava conversando com o Nenezini. Ele estava naquele evento de premiação da Série A2. Nenezini é o dono da SAF do Primavera. E aí conversamos diversos assuntos e, claro, entramos no assunto SAF. E eu perguntei para ele sobre o investimento que é feito para que o Primavera possa desenvolver as suas atividades. E ele falou em 15 milhões. 15 milhões de reais. E eu perguntei, mas esse valor, né? O Primavera tem essa receita? E ele disse que não passa nem perto o que o time tem para arrecadar. Teve Copa do Brasil este ano, que é uma receita a mais, né? Primavera, salvo engano, passou em 2 fases, né? Passou em 2 fases. Aí tem o Campeonato Paulista. Primavera tem a menor cota. E tem cota de entrada, tem cota intermediária e tem a principal cota, que é dos grandes times, que são os times que ganham mais. Público não tem como contar, porque normalmente é um público muito pequeno. Caiu na segunda fase o Primavera. Caiu na segunda, né? Perdeu pro Ceará. Então ganhou duas cotas. Primeira para participar do campeonato e passou para a segunda, ganhou mais uma. Então deu uma melhorada. Eu falei, mas como é? A conta não fecha? Como é que consegue manter o negócio? Ele falou, são os negócios, né, que a gente encaminha aí, sempre um jogador que vai por empréstimo, rende alguma coisa, venda de algum jogador. Então veja como é a situação para tocar um time de futebol. Se não vender jogador, não vai, não consegue, a conta não fecha. O custo operacional é quase que o dobro daquilo que o time arrecada. São 17h33, Ponte ou Guarani hoje? Ponte Preta, mas antes, Breno Beretta, quais são os destaques do Guarani que você vai trazer já no Boletim do Bugre? Bom, hoje teve reapresentação dos jogadores do Guarani. Já eu vou trazer os detalhes, falar também a respeito desse assunto, né? Sobre falta de pagamento de direitos de imagem. Até uma pessoa me procurou à tarde, vou dar alguns detalhes a respeito disso, porque é o assunto que mais chamou a atenção hoje. E a gente espera que o Guarani possa resolver esse problema o mais rápido possível. Já todas as informações do Bugre, Batista. Informações da Ponte, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, após os jogadores se recusarem a treinar na manhã de ontem, data que estava marcada para a reapresentação do elenco da Ponte Preta após a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, hoje sim, hoje os jogadores foram até o CT do Jardim Olina, treinaram normalmente nesta manhã de quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Mais uma vez, esse treino foi comandado pelo Edson Boaro. A tendência neste momento é que o Edson Boaro siga como o treinador da Ponte Preta para a sequência da Série B. Desde a saída do Rodrigo Santana, alguns nomes entraram aí na pauta da diretoria pontepretana. A Macaca sondou alguns treinadores, outros treinadores
receberam um convite de fato para virem assumir a Ponte Preta e 4 treinadores, como eu disse, receberam um convite oficial da Ponte Preta. O Roger Silva, que recentemente foi demitido do América Mineiro, o Roger, que tem muita identificação com a Ponte Preta, foi procurado pelo departamento de futebol da Ponte Preta, mas recusou o convite. Humberto Louser está sem emprego também desde que deixou o Vila Nova. Foi o primeiro nome aí, o primeiro alvo da diretoria ponte-pretana. Agradeceu o convite, mas também não aceitou a proposta. Um outro nome que ficou muito próximo de acertar com a Macaca foi o Márcio Zanardi, treinador que ganhou destaque no comando do São Bernardo. O último trabalho dele, é bem verdade, não foi muito bom. Foi no campeonato estadual dirigindo a equipe do Figueirense. O Figueirense acabou rebaixado no campeonato catarinense, não venceu nenhuma partida aí no estadual. O Márcio Zanardi, como eu disse, foi o treinador que chegou mais próximo de acertar com a Ponte Preta. Porém, quando estavam ali nos últimos detalhes, o Zanardi pediu para a diretoria ponte-pretana uma garantia que a Ponte Preta acertaria parte dos salários atrasados com os atletas e, é claro, uma garantia também para o Márcio Zanardi e para a comissão técnica dele. Como a gente sabe, a Ponte Preta vive uma crise financeira, não era possível naquele momento dar essa garantia ao Márcio Zanardi e por isso a negociação não foi concluída. O outro nome também que foi procurado pelo departamento de futebol da Ponte Preta é o de Mazola Júnior, ele que é ponte-pretano assumido, ponte-pretano declarado, nascido aqui na cidade de Campinas. Atualmente o Mazola está no Ituano. Inclusive, o Mazola foi perguntado na última coletiva de imprensa a respeito dessa procura, desse contato feito por parte da Ponte Preta, procurando o treinador que já dirigiu a Ponte Preta no ano de 2019. E vamos ouvir o que disse o Mazola Júnior a respeito desse interesse da Ponte Preta na contratação do treinador. Eu tenho, acima de tudo, um lema comigo. Durante esses 23 anos que eu sou treinador de futebol profissional principal, desde 2003 isso, que eu sou treinador profissional principal, eu nunca deixei um clube. Eu sempre fui demitido ou saí porque o contrato acabou e não foi renovado. Nunca partiu da minha pessoa sair do clube para ir para outro clube, por proposta nenhuma que eu já tive. Não seria aqui nessa casa que eu iria quebrar esse regulamento interno que eu tenho para comigo, com a minha pessoa, com o profissional que eu sou. Não faria isso em hipótese alguma, com time nenhum, quanto mais aqui no Ituano, né? Por todo o histórico que eu tenho aqui, todo o respeito que eu tenho aqui. Eu até comentando com o Júnior, falei para ele que eu estou muito feliz aqui em Itu. A minha rotina aqui é uma rotina muito saudável. Eu tenho um ambiente no clube que não tive lugar nenhum, clube nenhum. E não faria com o Ituano uma desfeita dessa por dinheiro nenhum. E nem pela Ponte Preta. Que todo mundo sabe que é o meu clube de coração, que eu fui criado, que eu sou ponte-pretano assumido, todo mundo sabe disso. E que até o bairro que eu nasci chama Ponte Preta. Mas eu não faria isso em hipótese alguma. Ainda mais sendo treinador de Ituano. Por proposta nenhuma, por dinheiro nenhum, nem sendo a Ponte Preta. Nem se fosse o Flamengo. Eu trairia a diretoria do Ituano e o clube do Ituano. Por dinheiro nenhum. Isso faz parte do meu regulamento profissional, meu. Então, pode ficar tranquilo que, e assim como sondaram a mim, sondaram uns 800. Eu estou de corpo e alma aqui, mesmo abalado ainda com a 2,
Mas eu tô de corpo e alma aqui, feliz da vida demais. Demais. Não vou sair daqui tão cedo, a não ser que eu cumpra todos os objetivos que eu tracei para mim mesmo e para o clube, ou que a diretoria não queira mais que eu fique, pego minhas coisas e vou embora, sem problema nenhum. E como eu disse, o Edson Boaro foi quem dirigiu o treino nesta quinta-feira. E a tendência, como eu disse lá no início do noticiário da Ponte Preta, é que o Edson Abobrão siga no comando da Macaca para a sequência da competição da Série B. E esse treino dessa quinta-feira, a reapresentação, podemos dizer assim, já que os jogadores não treinaram na manhã de ontem, treino que estava previsto, a atividade de hoje contou com 2 novidades. 2 garotos da base passaram a integrar o elenco profissional. O Gustavo Almeida, ele é zagueiro, tem apenas 20 anos, ele foi um dos destaques aí da Ponte Preta na Copa São Paulo de 2026, depois foi integrado também no elenco profissional durante o Campeonato Paulista, onde a Ponte Preta enfrentava aquela dificuldade de transferban, de não poder registrar jogadores. O Gustavo Almeida entrou em 2 partidas, na partida contra o Capivariano, onde a Macaca foi derrotada por 2-0, e depois entrou também na partida contra o Noroeste, quando a Ponte Preta empatou 2-2. O outro jogador é o Juan, também tem 20 anos, ele é volante, jogou na Copinha também desse ano, passou a integrar o elenco da Macaca Profissional também durante o Campeonato Paulista, mas fez apenas um jogo. A última partida do Campeonato Paulista, na partida contra o São Paulo, ele entrou já no finalzinho daquele confronto, portanto, esses 2 jogadores aí passaram a integrar o elenco profissional até pelas necessidades. Ponte Preta perdeu 2 zagueiros, o David Braz, que negocia ainda a rescisão de contrato com a diretoria Ponte Pretana, insatisfeito com os salários atrasados, e também o Everton, zagueiro que estava emprestado pelo Vila Nova, recebeu uma oferta do futebol japonês, já se despediu dos companheiros de Ponte Preta, e até por essa necessidade de contar com mais um zagueiro no elenco da Macaca, o Gustavo Almeida foi chamado para o time profissional. Se por um lado tem 2 garotos subindo ao time profissional e a expectativa de todos nós, da torcida ponte-pretana, é que eles ganhem mais oportunidades, por outro lado, tem garoto da base que pode estar deixando o clube em breve. O contrato do zagueiro Diego Leão está perto do fim, se encerra no mês que vem, dia 27 de julho, e a tendência nesse momento é que o Diego Leão deixe a Ponte Preta assim que o contrato se encerrar. Os empresários dele abriram negociações com a Ponte Preta, o staff do jogador entende que ele merece uma valorização salarial, é claro, no caso de uma possível renovação, enquanto a Ponte Preta, que todo mundo sabe, vive uma dificuldade financeira, entende que a pedida do jogador, dos empresários ali, é muito alta nesse momento. Então, neste momento, a tendência é que o Diego Leão, assim que se encerrar o contrato dele no final de julho, no final do próximo mês, a tendência é que ele deixe o clube, Batista. São 17h43. Começo com você, Tigrão, um comentário sobre a Ponte. Bom, do Diego Leão nós já falamos aqui no Fala Galera, mas para quem não ouviu, está começando a nos ouvir agora, eu acho que a Ponte, dentro das possibilidades que são pequenas, a crise financeira é muito grave, mas dentro do possível, daquilo que é possível fazer, a Ponte deveria tentar manter o jogador, que eu acho que tem muito potencial, porém sem fazer loucuras. Dos meninos que estão sendo integrados aí, nenhuma novidade, a Ponte está perdendo alguns jogadores que estão saindo, esse Everton é zagueiro, está indo aí para o futebol japonês, boa sorte para ele, também jogou muito pouco, e quando jogou não deixou assim a impressão que virasse saudade. Sabe aquela impressão boa que depois, quando sai, vira saudade? Não foi assim. Então é tudo absolutamente normal e a Ponte está tendo aí um hiato entre a partida contra o Botafogo e a próxima agora pela parada do campeonato contra o Cuiabá, né? A Ponte jogou segunda-feira e deve jogar na terça o jogo, né, Pedro? Terça-feira, Tigrão, 7h da noite. Terça-feira, então dá mais de uma semana. Espero que essa ausência dos jogadores no treinamento de ontem
não tenha atrapalhado, que fique só nessa parada de ontem, quarta-feira. Hoje a notícia de que o Pedro acabou de confirmar que os jogadores treinaram e o Edson vai ter uma dificuldade na montagem do ataque se ele for manter a plataforma tática do 4-3-3. Qual é a dificuldade que ele vai ter? A dificuldade é a seguinte: ele tem 2 jogadores suspensos. Um é o Diego Tavares e outro é o Luiz Felipe. Ambos foram expulsos. O Luiz Felipe estava no banco e o Diego Tavares, por uma atitude impensada, infantil, a 31 do primeiro tempo, deu lá, deixou o braço, aquele negócio todo, e foi expulso de forma correta. Então, talvez isso é algo que a gente pode refletir aí, teremos bastante tempo até o momento da partida, até o dia do jogo. Na verdade, isso pode ensejar aí uma mudança na plataforma tática que ele vai utilizar. Pode ser, não estou dizendo que vai acontecer, mas sem o Diego Tavares, sem o Luiz Felipe, quais seriam os 3 atacantes que ele iria utilizar? Ele vem com o Baianinho, Potker vai jogar, e aí, como é que fica? O David da Hora e Potker, David da Hora e Baianinho, tem mais algumas opções que podem ser utilizadas, mas o melhor atacante da Ponte na competição, pelo menos o jogador mais competitivo, jogador mais participativo, tem sido o Diego Tavares, e ele está fora. E o Luiz Felipe, toda vez que entrou, deixou uma boa impressão. Então talvez seja o momento de escolher os 2 que treinaram melhor e, obviamente, fechar um pouquinho a linha de meio campo, fazendo com 4 jogadores. É uma alternativa, é uma possibilidade que a gente levanta aqui por 2 motivos. Primeiro, para dar uma mudada, ver se rende um pouco mais, sair um pouquinho do convencional, daquilo que vem sendo utilizado há muito tempo. Então é uma tentativa, e essa tentativa seria inspirada também pela falta de opções para montar um ataque que pudesse inspirar um pouco mais de confiança no torcedor, que pudesse ser um pouco mais eficiente com 3 jogadores. Mas tudo isso, Pedrinho vai acompanhando aí ao longo da semana, apesar de não poder acompanhar os treinamentos, mas as informações chegam e a gente espera que o Edson, que vai ter então 2 desfalques importantíssimos, que ele possa fazer a melhor escolha aí num jogo duro, como todos são, mas duro também pela sequência da Ponte, com 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e 1 empate. É muito ruim, penúltima colocada da competição e joga em casa de novo e tem que ganhar o jogo. O problema é que o Cuiabá também quer a vitória e vem treinando forte com afinco e fazendo uma mira fixa na cabeça da macaca. Quer porque quer também os 3 pontos. Então deve ser um belo jogo e a gente espera que alguma coisa possa acontecer antes do jogo, nos bastidores, de forma positiva, para que, de repente, o jogador entre. Quando eu falo alguma coisa acontecer, é o pagamento de alguma coisa, de uma parte, de uma fração daquilo que é devido, pelo menos, para que o jogador entre com a cabeça um pouco mais focada de forma exclusiva no jogo de futebol e não naquilo que ele tem para resolver fora das 4 linhas na sua vida particular. Batista. Quero ouvir o CH, mas antes, Logos Materiais Elétricos. A loja de materiais elétricos em Campinas que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos, para sua total satisfação. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência.
A loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento da Logos, de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos. Bandeirantes. Bom, CH 17h50 e o noticiário da Ponte para você comentar. Eu vou por partes e quero falar da promoção aí dos 2 meninos do Sub-20 para o time principal. A Ponte faz o que é possível fazer. Eu acho que isso tem muito de decisão de dedo do Edson Boaro, que conhece os jogadores. São as necessidades, a princípio, né, nesse primeiro momento do time profissional. No restante, o Diego Leão, já falei, o ideal seria a Ponte ficar com ele, mas eu não sei se vai ser possível. Ter o plano de carreira e o projeto do futuro do jogador também. Ele, para continuar na Ponte, tem que assinar um novo contrato. E ele deve ter, como todos têm, um montante para poder receber. Vai receber? Qual é a segurança que ele vai ter que o clube vai melhorar? É uma situação muito difícil. A gente sempre deseja que o clube esteja no futuro melhor do que o presente, mas não é isso que o dia a dia indica. E sobre o restante, Batista, comportamento, escalação, a novela está sendo repetida daquilo que aconteceu no Campeonato Paulista. Falta de uma semana ideal para trabalho, jogadores em greve, clube devendo para os jogadores, comissão técnica e funcionários. Enfim, virou, eu não vou chamar de bagunça, porque tem gente lá segurando a onda, segurando o touro na unha. Mas essa coisa de, poxa, hoje nós vamos treinar, amanhã nós podemos treinar, e porque a promessa daqui, eu entendo o recado dos jogadores e é legítimo, tá bom? Eu não sou contra isso não. Mas essa situação, não é? Ela me faz lembrar a frase... Bom, vamos deixar a frase de lado porque alguém pode me interpretar mal, eu não quero confusão pro meu lado. Então é o seguinte, essa situação precisa ser resolvida, é até cansativo para a gente falar, infelizmente, e a gente tem que fazer por dever de ofício, em respeito ao nosso cliente, que é o nosso ouvinte, e o nosso telespectador na tela da Band, falar desses problemas que são corriqueiros e não são resolvidos. Eu não me lembro de uma situação como essa. E o futuro disso a gente sabe onde vai terminar. Então não tem ponta direita, ponta esquerda, zagueiro certo ou meio-campista ideal. Se trata de dar uma condição mínima para o Boaro ou para um outro treinador ou uma condição mínima de trabalho para os jogadores. Então não esqueçam de uma coisa. E a maioria das pessoas sabe, vem aí uma janela de transferência. Então, não se assustem se a debandada, antes de acontecer o Campeonato Paulista, antes do início do Campeonato Paulista, como aconteceu, ela voltar a acontecer agora. Não é? Então, não é o que eu desejo, eu torço, todo dia eu falo a mesma coisa aqui. Eu torço para que essa solução seja encontrada, mas eu não vejo nada, não vejo manifestação, um plano de trabalho, eu não vejo luz no final do túnel. O que é para mim muito claro é que os jogadores não vão permitir, dentro da limitação técnica e física que eles têm, permitir que a coisa desande de uma vez, que vire bagunça. Porque é a parte profissional deles, a carreira e o respeito dos jogadores à torcida. Independente se vai continuar ou não, tem um aspecto profissional. E isso até agora os jogadores têm tido uma atitude nota 11, não 10. Né? De comprometimento, de respeito, de profissionalismo, de lealdade à profissão e aos seus companheiros. É isso, Batista. Resumidamente é isso. Perto do jogo eu falo das opções. Precisamos ver se não vai acontecer nada de mais grave até terça-feira que vem, né? Tomara que não. Mas até para a gente fazer um desenho aí, uma sugestão ou
um palpite em relação ao que o Edson Boaro vai fazer na partida contra o Cuiabá. Uma informação para você, CH. Clint Eastwood não morreu, tá bom? Pô, você tá me dando uma grande notícia, porque eu recebi um fake news ontem à noite, perguntei pro amigo na tela da Band hoje em off. Agora você tá me dando uma ótima notícia, porque eu sou fã dele. Eu também, 96 anos, tenho o Clint Eastwood, ele que brilhou nos anos 60 com um filme de faroeste. Eu assisti muitos filmes de faroeste, assisti na infância, continuei assistindo depois de adulto e agora continuo assistindo filmes de faroeste. Gostei demais do Clint em 3 filmes, que é uma trilogia. Inclusive, fechando a trilogia, além do Clint, tem 2 outros atores excepcionais, que é o Lee Cliff, fez muitos filmes também de faroeste, e o Eli Wallach, que também fez vários filmes. Esse filme que fecha a trilogia são 3 atores que eles são rivais, são bandidos, mas eles se unem em torno de uma causa, que era achar um ouro que estava enterrado no cemitério. Então, aqui no Brasil, 3 homens em conflito, mas é o bom, o mal e o belo. Bom, o mal e o belo. Eram os 3 atores. Mas tem lá, por um punhado de dólares e por uns dólares a mais, foram os 3 filmes dessa trilogia. E o último filme que eu assisti do Clint é o Cry Macho, que ele já, claro, bastante velho. Ele tem 96 anos, esse filme dele é de 2021, Cry Macho. E é um ótimo filme também. Então, quando o CH me falou perguntou, na verdade, se o Clint tinha morrido, eu falei, olha, eu acho que morreu, mas no final do ano passado. E aí fui hoje procurar, né, até por interesse próprio, sou fã do ator, e fiquei sabendo de que ele está vivo, está muito vivo, e também está aí com projetos. Ele já há bastante tempo virou diretor, dirige filmes interessantíssimos. Ele é tão bom como diretor quanto foi como ator. Ele continua atuando, mas dirigindo também. Então, ótima notícia, Clint Eastwood não morreu, está vivíssimo. 17h58. Esse tema aí de qual filme é? Esse aí é os 3 Homens em Conflito. Ennio Morricone é o compositor dessa música. O Ennio Morricone fez mais de 600 trilhas sonoras e ele atuou muito, né, em filmes do Clint. Então, Ennio Morricone que fez a trilha, e é uma trilha que ficou consagrada na história do faroeste americano. 17h59, intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta:
completa. Te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o primeiro jogo da Copa Sul-Sudeste envolvendo dois times do estado de Santa Catarina. Ontem o primeiro jogo realizado no estádio do Avaí, na Ressacada, e o Avaí venceu, e venceu bem, pelo placar de 3-0 a Chapecoense. Joga até por uma derrota por 2 gols no próximo domingo, 11 horas da manhã, para ficar com o título da competição regional. Hoje é dia também da Copa Verde, primeiro jogo da grande decisão, 8 da noite no horário de Brasília, tem Anápolis e Paysandu em Goiás. O jogo da volta no domingo, 18 horas e 30 minutos, aí comando do Papão da Curuzu. Destacando também a Copa do Nordeste, o primeiro jogo da decisão ocorreu na última terça-feira e o Vitória de virada derrotou o Fortaleza pelo placar de 2-1. O jogo da volta vai acontecer no próximo sábado aí na Bahia, em Salvador, comando do rubro-negro baiano. Campeonato Brasileiro da Série B, a 12ª rodada, lembrando que a Série B e a Série C não param, assim como a Série D também, durante o período da Copa do Mundo. Amanhã, a 12ª rodada, começa com o jogo entre Operário e Juventude. Esse jogo será no Couto Pereira. No sábado tem Criciúma e Londrina, 11 horas da manhã. No domingo, às 4 da tarde, CRB e São Bernardo. Na segunda-feira, 8 da noite, 2 jogos. Vila Nova e Botafogo, América Mineiro e Atlético Goianiense. Na terça-feira, às 7 da noite, Ponte Preta e Cuiabá. Também na terça-feira, às 7 da noite, Náutico e Fortaleza. Quarta-feira, 8 da noite, tem Ceará e Avaí, Goiás e Novo Horizontino. E 9 da noite tem Sport e Atletique. Campeonato Brasileiro da Série C. Guarani volta a campo no dia 13, data da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Jogo seria às 4 da tarde. Ontem a CBF informou que a partida foi antecipada para as 11 horas da manhã. No Brinco tem Guarani e Caxias. Lembrando que o Bugre lidera o Campeonato Brasileiro da Série C. Campeonato Brasileiro da Série D. Última rodada na fase de grupos. Os jogos ocorrerão no sábado e também no domingo. No sábado, com destaque para 2 times paulistas que entram em campo, os 2 já classificados. O Água Santa vai até o Rio de Janeiro pegar o América e a Portuguesa recebe a Portuguesa Carioca no Canindé. No domingo, quem joga é o 15 de Piracicaba, já classificado, primeiro colocado no seu grupo, joga contra o Nova Iguaçu no Rio de Janeiro às 17 horas. O Velo Clube joga em casa também contra o Maricá. São os jogos, portanto, das equipes paulistas no Campeonato Brasileiro da Série D, a 4ª divisão do futebol nacional. A Copa do Mundo vai começar daqui a uma semana, dia 11 às 4 da tarde, horário de Brasília, tem México e África do Sul. No mesmo dia, dia 11 às 23 horas, Coreia do Sul e República Tcheca. Lembrando que o Brasil estreia no dia 13 às 19 horas contra a seleção de Marrocos. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes.
São 18 horas e 4 minutos em Campinas. Edson Elias, de Campinas. Boa noite, Batista, CH e equipe. O filme é O Bom, o Mal e o Feio. Não belo. Abraços. Olha, eu tô com um belo na cabeça, rapaz. Você tá absolutamente correto. O Belo te causou traumas depois do hino, tá hein? Louco, tô com esse Belo na cabeça desde o jogo do Brasil no Maracanã contra o Panamá. Mas é isso, é Bom, o Mal e o Feio, título original. E aqui no Brasil, 3 homens em conflito. Abraço pra você, muito obrigado. Ouvinte tá dizendo... Batista, o Clint Eastwood quase foi protagonista do Era Uma Vez no Oeste, no lugar do Henry Fonda. Só não foi porque ele morreu no final e o papel seria de bandido. Ótimo programa, Celso. Ô Celso, um abraço para você. Celso Cavalari, percebe que também é fã de Western Spaghetti, hein? Esse filme é sensacional. Charles Bronson, novinho, né? Depois ele fez muitos filmes, mas o Charles Bronson praticamente em começo de carreira, e ele que andava sempre com uma gaita, ficava tocando uma gaita o tempo inteiro, aquela gaita é a trilha, praticamente é a trilha sonora do filme. Mas o Edson Abobrão não tá meio a cara do Charles Bronson? Sim, ele é o próprio Charles Bronson. Parece irmão gêmeo. Irmão gêmeo gerado no mesmo... Como é que... Útero. Univitelino, né? Esse é o nome correto. Univitelino, no mesmo óvulo. Isso, exatamente. O Batista, Tigrão também é cultura de biologia. É o seguinte, e eu fui dar uma pesquisada aqui no currículo do Charles Bronson, na biografia dele. Pô, tomei um susto, cara. Por quê? Eu acho que tem a ver tudo isso aí que você tá falando, com relação ao Bobrão. Charles Bronson nasceu em São José do Rio Pardo também, terra de Edson. Tá vendo? Tem que ver, né, se foi a mãe ou o pai, né? Se o pai de um visitou a mãe do outro ou vice-versa. Tem que ver o que é que aconteceu aí. Esse tipo de detalhe eu não me interessa, eu nem entro nesse mérito. Eu sei que... Eu vou lá, Charles Bronson. Onde nasceu Charles Bronson? São José do Rio Pardo. Aí me vem o Edson com essa cara que ele tá, falei, bateu. São irmãos mesmo. São 18 horas e 8 minutos. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso no digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular, com mais de 300 produtos e serviços financeiros. O Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com foco nas necessidades dos associados, e o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes. Batista. Oi, CH, fala que eu te escuto. Terminou. Terminou onde? Amistoso da favorita à conquista da Copa do Mundo, a França,
acaba de perder da Costa do Marfim. 1 para a França, 2 para a Costa do Marfim. Durma com um barulho desse. Lembrei daquela história lá, né, do narrador de Ribeirão Preto que veio transmitir um jogo da Ponte em Campinas e ele estava com um problema lá na linha, na época, né, a transmissão por linha telefônica abaixou para tentar lá engatar o fio que estava escapando. Saiu um gol do Botafogo e ele não percebeu. O Botafogo não tinha nenhum torcedor no estádio. E ele continuou narrando e vai pra cá, vai pra lá e tal. E 0-0, e 0-0. Era um locutor que imitava o Fiore Giliotti. E 0-0, torcida brasileira aqui no estádio Moisés Lucarelli. E vai e vem. E aí o plantão chamou. Falou o nome dele, né? Ele falou, pois não, informação no ar. Aí o plantão entrou e falou... o gol do Botafogo. O Botafogo tá vencendo a Ponte por 1-0. Mas ele... chamou o plantão, né? E não prestou atenção e continuou falando que o jogo estava 0-0. E aí o plantão de novo chamou o narrador. Aí o narrador passou pro plantão, o plantão de novo informou meio que disfarçadamente, entendeu? Informou que o Botafogo tinha feito um gol, mas ele de novo não prestou atenção. E aí o plantão chamou ele novamente. E aí ele falou, pois não, informação no ar. Aí ele falou assim, olha no placar do estádio, falou pro narrador. O narrador olhou no placar, que antigamente não era esse placar eletrônico, era um placar manual. Aí estava lá, Ponte Preta 0, visitante, né? Porque não tinha o nome do... Visitante 1. E ele não sabia que o Botafogo tinha feito um gol. E aí aconteceu, para dar a informação, né? Eu lembrei, né? Porque eu perguntei, o CH falou, terminou. Eu falei, terminou onde? E aí a vez que o narrador, que o plantão chamou o narrador falou assim, naquele desespero de informar, ele falou, gol! E o narrador pegou e falou pro plantão, gol onde? Aí o plantão falou, aí no estádio Moisés Lucarelli, o Botafogo tá ganhando o jogo por 1-0. Pedro Giacomini. Era o nome do narrador. Teve uma parecida com essa daí, até parece que o Edinho Campos estava na jornada. No finalzinho da carreira do Fiore, lá no Canindé. Aí o Fiore também deu uma barriga dessa daí, já estava com reflexo, né, não tão apurado como lá atrás, né? E aí vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, e saiu um gol e o Fiore não viu. E devia estar prestando atenção em alguma outra coisa, ou mexendo em algum equipamento, vai saber, né? Ou foi no banheiro. E aí o repórter avisou e o Fiore falou assim, Deus do céu! Agora, Deus do céu. O Fiore era lá de perto, lá de Zé Arnaldo, né? Tupã, Lins, aquela região lá. O Fiore era de Lins. Como de Lins, agora é uma notícia muito triste, também em Lins nasceu Leivinha. Ah, meu Deus do céu, morreu hoje à tarde o Leivinha. 76 anos, estava com Alzheimer e teve complicações aí da doença e foi embora o Leivinha. Um dos grandes ídolos da segunda academia do Palmeiras, de Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir, Edu Bala, Leivinha, César e Ney. Morreu Leivinha com 76 anos, militou durante um bom tempo na Crônica Esportiva, no Sport TV, e infelizmente nos deixou hoje. Leivinha, que marcou 108 gols em 267 partidas pelo clube. E também marcou o gol de número 1000 da seleção brasileira. Leivinha foi para o Atlético de Madrid junto com Luiz Pereira na década de 70. Que pena.
a família do Leivinha, a toda a família Alviverde, onde Leivinha foi grande, foi gigante, um dos melhores cabeceadores do futebol brasileiro de todos os tempos. A família do Leivinha, os seus amigos e especialmente a grande torcida do Palmeiras, especialmente aqueles que acompanharam o Leivinha jogando futebol, nosso abraço e a nossa solidariedade aí, Leivinha, que descanse em paz. Foi um grande jogador. São 18h15, a Copa vai começar e nada melhor que aproveitar as ofertas do Super Liquida do IGA para abastecer a sua casa ou seu negócio para torcer pela nossa seleção. São apenas 4 dias de ofertas incríveis com preços arrasadores que você só encontra no IGA Atacado. Anota aí, de 4 a 7 de julho. De hoje, aliás, de 4 a 7 de junho. De hoje até domingo é o Super Liquida do IGA Atacado. Atenção para ofertas imperdíveis. Arroz Amélia 5 quilos, R$ 14,98. Café Canecão, 500 gramas, R$ 19,90 o pacote. Frango inteiro congelado com miúdos, R$ 6,89 o quilo. Amaciante IP, 5 litros, R$ 17,98. Essas ofertas do Super Liquida IGA são válidas somente nos dias 4, 5, 6 e 7 de junho. E você tem um cartão Tricard. Faça o seu e pague as suas compras com o cartão IGA Tricard. Ganhe em praticidade, tranquilidade e organização do bolso. E tem benefícios. Confira mais lá no site iga.com.br. Passe no IGA Atacado, aproveite o Super Liquida IGA. Mas corre, porque é só por 4 dias. De hoje até domingo. Não perca essa oportunidade. Lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris, e também em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Bandeirantes! Informações do Guarani, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, jogadores se reapresentaram hoje. Antes de eu falar do time, da reapresentação, eu vou falar de um assunto importante. Até toquei nesse assunto hoje na tela da Band, nos donos da bola. Algumas pessoas não entenderam 100%, então eu vou explicar detalhadamente. Eu disse o seguinte, olha, o Guarani está devendo direitos de imagem desde o mês de abril. Não significa que o Guarani está devendo abril e maio, por exemplo. Como que o Guarani paga? Eu vou explicar detalhadamente que algumas pessoas não entenderam. O Guarani paga todo dia 20 do mês. Ele paga o valor da carteira CLT e paga direitos de imagem. Geralmente é 50% CLT e 50% direitos de imagem. Em alguns casos, um pouco mais de direitos de imagem, mas geralmente é 50-50. Então, a partir do dia 21 de cada mês, começa a contar já para o mês subsequente. Ou seja, o Guarani pagou no dia 20 de abril CLT e direitos de imagem. Aí, a partir do dia 21 de abril, já começa a contar para o Guarani pagar no dia 20 de junho. Dia 20 de junho, o Guarani ainda não aconteceu, né? O dia 20 de junho. A gente está no dia 4 de junho. Então, do dia 21 de abril até o dia 20 de junho, vence outro período. Ou seja, pega uma parte do mês de abril e pega uma parte do mês de maio, né? Ou melhor, deixa eu voltar lá atrás. Você venceu no dia 20 de abril. Aí, no dia 21 de abril, até o final do mês de abril, começa o mês de maio, que já passou. No dia 20 de maio, o Guarani não pagou. O Guarani está atrasado referente ao dia 20 de maio. Mas pega uma parte do mês de abril e pega os primeiros 20 dias do mês de maio. Por isso que eu disse, o Guarani não paga
desde abril, mas vou explicar novamente. É o final do mês de abril e os primeiros 20 dias de maio, ou seja, dá um mês. Aí, a partir do dia 21 de maio, o Guarani tem até o dia 20 de junho, que ainda não aconteceu, para pagar o segundo mês. Ou seja, o Guarani está devendo um mês de direitos de imagem, mas isso compreende uma parte do mês de abril e os 20 primeiros dias do mês de maio. É isso que o Guarani está devendo. Pelo que eu sei nos bastidores, o Guarani está se movimentando para pagar. Ainda não pagou, mas é claro que isso incomoda jogadores, isso preocupa também, porque a gente sabe que o Guarani está cumprindo até agora rigorosamente, né, com os vencimentos. E isso dentro de campo, é claro que não atrapalhou. Isso incomoda um jogador ou outro? Eu converso com jogadores? Converso, isso incomoda, é claro. Mas o Guarani, nos bastidores, tem que se movimentar até para se comunicar melhor. Inclusive, se comunicar um pouco melhor com a imprensa. Vir a público. Esses dias mesmo eu convidei o Frontini para falar aqui na Rádio Bandeirantes, na tela da Band. Ele até falou, ó, deixa chegar um pouquinho perto da janela que eu falo. Mas eu acho que o Guarani precisa se comunicar melhor. Passou uma semana inteira, essa semana positiva inteira, sem se comunicar com a imprensa. Hoje foi reapresentação dos jogadores, também não teve a imprensa perto. Nas últimas 3 semanas, eu estive nas entrevistas coletivas, como sempre estive, e não abriram nem o aquecimento. Eu acho que o Guarani precisa se comunicar melhor. Mas eu expliquei, direitos de imagem. Venceu no dia 20 de abril, o Guarani, do dia 21 de abril até o 20 de maio, não pagou direitos de imagem, 50% dos salários. Agora, a partir do dia 21 de maio, só vai vencer no dia 20 de junho. Então, tá explicado que é um mês o problema que tem o Guarani e que pode sanar nos próximos dias. Mas, é claro, somado ao que a gente comentou ontem com relação ao problema de entrega de documentos da RJ, isso preocupa bastante. Tem até um detalhe, Batista, que eu estava olhando aqui no final da página 6 do que disse o juiz ontem. A gente conversou com o doutor Otto Giebel, que é o advogado do Guarani. Ele disse que o Guarani está se movimentando para entregar a documentação o mais rápido possível da parte contábil, para poder retirar aqueles quase R$1 milhão da Time Mania que estão presos na justiça. Isso pode ajudar, inclusive, a pagar essa parte dos direitos de imagem, mas está dizendo o seguinte, eu li inteirinho, né? Porque são muitas páginas, são 9 páginas. Anote-se, ademais, que o biênio legal de fiscalização da recuperação judicial está prestes a se encerrar, o que não acarretará, porém, o automático encerramento do processo enquanto não comprovado com segurança o efetivo cumprimento das obrigações vencidas no período. O artigo 63 da lei número 11.101/2005 condiciona o encerramento ao cumprimento das obrigações vencidas no prazo previsto no capítulo do artigo 61, pressuposto que, no caso, não se encontra satisfeito. Aí que vem o detalhe. Com efeito, a própria administradora judicial atestou inadimplemento parcial das obrigações do plano vencidas no mês de abril de 2026, no montante de R$ 178.781,16, atingindo inclusive credores de natureza alimentar da classe 1, circunstância que a evidencia existência de prestações vencidas dentro do biênio e não ainda adimplidas. O que isso significa na prática, Batista? Eu tenho até aqui, né, porque eu levantei e bate com abril, né, alimentar da classe 1.
A administradora judicial atestou vencidas no mês de abril, né? O que isso significa? Que há uma inadimplência aí de R$ 178.781,16. E isso bate com o mês de abril. É algo até importante para o Guarani entregar. Olha, paguei no mês de abril, porque isso bate também com o início desse problema financeiro que o Guarani tem para quitar, né? Final do mês de abril e início do mês de maio, problema financeiro com relação aos jogadores do Guarani. É claro que ninguém gosta de ficar sem receber 50% do salário, mas se o Guarani entregar toda a contabilidade comprovando, olha, paguei tudo, inclusive esse montante de 178 mil do mês de abril, somado a essa parte que tem que quitar, que é do mês de abril e maio, porque são coisas paralelas referentes ao Guarani, fica mais fácil tocar o Guarani. Mas é claro que existe a preocupação, e a gente fala, né, porque o Guarani tem a maior folha salarial, tem o dinheiro do Richard Rios do ano passado também, ainda está sendo utilizado pelo Guarani, mas existe a preocupação. O Guarani vai conseguir tocar até o final do ano? O presidente Rômulo Amaro, naquela entrevista que ele me deu em dezembro do ano passado, disse que o Guarani conseguiria, mesmo se não se tornasse SAF. Mas existem esses problemas e a gente sabe que o Guarani quer o mais rápido possível, depois das eleições. Até um ouvinte perguntou, quando que vão acontecer as eleições? Provavelmente no final do mês de julho, na segunda quinzena do mês de julho. Eu imagino que o Guarani precisa se tornar SAF para parar de ter esses problemas pontuais com relação a valores. Quer comentar um pouquinho a respeito dessa situação, Batista? E já eu falo sobre o time do Guarani, também do time sub-20 do Guarani? Sim, vou passar para o CH e depois ouvir o Tigrão também. São 18 horas e 26 minutos sobre o noticiário do Guarani para você comentar, CH. Perdemos o áudio do CH. Temos a imagem. Me ouvindo, Batista? Agora sim. Então, sobre o que disse o Breno aí, o pessoal fica fazendo uma relação com a informação, e o Breno me disse isso, é uma dedução, na minha opinião, lógica. Fica fazendo uma relação da divulgação, que é dever do jornalista, com campanha política, com eleição. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque daqui 30, 45, um pouco mais, um pouco menos, vai acontecer uma eleição que precisa fazer esse carnaval. É só pagar os caras. E quando a gente alerta, primeiro que é informação, e na opinião, como eu emiti, por exemplo, na hora do almoço nos Donos da Bola, eu fiz o alerta, mas todo mundo sabe. Não deixem de faltar, não deixem que falte nada. Nem um copo d'água, porque o time precisa sair da Série C. E vocês sabem que hoje o Guarani é destaque na divisão, vai ter problema para segurar os caras na janela agora de meio do ano, porque tem vários jogadores aí sendo destaque, tudo isso é positivo, mas precisa ter a casa em ordem. Isso é uma coisa óbvia. Então, a informação sobre o problema, isso é dever do nosso trabalho. Como bom jornalista e repórter que é, o Breno trouxe à luz a verdade. E a verdade tem que ser dita, não é? Então, é só o Guarani pagar que esse assunto absolutamente fique encerrado. É bom ficar sempre alerta e a torcida tem o direito, Batista, de saber o que está acontecendo com o seu clube de coração. São 18 horas e 28 minutos em Campinas, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até 19h30. Quero ouvi-lo também comentando o Guarani, Tigrão. Essa questão do atraso na entrega dos documentos, que são exigências legais previstas em lei, a lei da RJ, que o Guarani acabou cometendo essa falha, acabou cometendo esse atraso, é muito grave, né? As palavras do Dr. Otto ontem, elas foram, de certa forma, confortantes para o torcedor. Não,
porque está praticamente pronto, já vai entregar e vai solucionar tal, mas isso não poderia ter acontecido. Primeiro ponto. Isso gerou uma manifestação do magistrado que está com o processo no sentido do seguinte: primeiro, ameaçando destituir toda a diretoria do Guarani. Não é ameaçando, o juiz não ameaça ninguém. Ele apenas coloca dentro da sua manifestação a verdade dos fatos. Há esse risco de destituição de toda a diretoria do Guarani. E segundo, teve bloqueio aí de praticamente R$1 milhão da Time Mania, que também estava dentro do radar do Guarani, estava dentro do seu orçamento, dentro da sua programação financeira de pagamentos para saldar aí os seus compromissos. Então, isso não pode acontecer, não se brinca com compromissos assumidos quando o Guarani foi procurar a tutela da justiça para obter dela a recuperação judicial. O deferimento do seu pedido de recuperação judicial para poder melhor organizar as suas dívidas, replanejar os pagamentos e pavimentar a recuperação judicial. Tem como principal objetivo esse, pavimentar a estrada que leva à SAF. A ordem nunca será invertida. Primeiro o SAF e depois recuperação judicial. Nunca vai acontecer isso. A ordem cronológica e dentro daquilo que é necessário para que a SAF aconteça de uma maneira bastante consciente da situação do clube, para que todo mundo não venha amanhã ou depois alegar: eu sabia que devia, mas eu não sabia que era tanto. Então, primeiro, o clube tem o reconhecimento judicial de qual é a sua dívida e de como está equacionado e planejado o pagamento. Então, a ordem cronológica é esta. Primeiro, recuperação judicial e depois a SAF. Quem vem para comprar fala: ó, tá aqui, ó. A justiça já homologou ou já deferiu o nosso pedido, tá tudo planejado, precisa aqui de 1 milha por mês e mais um orçamento aí de, sei lá, 3, 4 milhões para montar um time razoável aí para disputar, por exemplo, uma Série B e ir para a Série A. É isso que a SAF quer. Ela quer investir e quer ter lucro. E como que ela vai ter lucro? Com o time subindo. Como é que vai ter lucro uma SAF botando dinheiro para sanear as finanças do clube, jogando Série C, que não tem receita praticamente nenhuma? Como é que ele vai pôr dinheiro sem ter uma expectativa, sem ter uma projeção de que vai buscar os acessos? Então, com esse tipo de coisa não se brinca. E mais uma coisa que eu gostaria de dizer aqui. Enquanto a gente está passando a mão na cabeça de todo mundo, aí eu vou falar dos dois clubes. Então, quando você está dando parabéns porque ganhou um título, ou porque buscou uma classificação, ou porque obteve uma vitória retumbante por goleada, fica todo mundo feliz com a gente. Até convida a gente para evento. Fica todo mundo em lua de mel com a imprensa. Mas basta a gente noticiar um fato negativo que a gente vira o vilão. Parece até que é a gente que está devendo. Agora, é função, é inerente à nossa função. O que vai fazer um repórter que é setorista do clube, para o qual chega uma informação e a informação é verídica, é consistente? O que ele vai fazer na vida dele quando ele olha no espelho, a hora que ele chega na casa dele, fala assim: poxa, eu fiquei sabendo disso daqui e não noticiei para não ter retaliação para cima de mim. Onde é que nós estamos, pô? Então, quem não está preparado para receber críticas e quem não está preparado para ver ou para ouvir notícias referentes ao clube que ele administra ou eles administram, que não agradam, tem que mudar de profissão, tem que abandonar o barco. As notícias boas serão noticiadas e comemoradas, e por respeito ao torcedor e ao nosso ouvinte e telespectador,
as notícias que não agradam, mas que são verídicas, aqui ninguém cria factoide. A gente trabalha com fatos. Fatos concretos. Está atrasado? É melhor não falar, porque o time está muito bem no campeonato, vai agitar. Isso daí é para o assessor de imprensa, que também tem um desvio de função muito forte. Ele vira bloqueador de imprensa e não assessor. Assessor, o próprio nome diz, é para assessorar, é para facilitar o trabalho. Mas, ultimamente, assessor de imprensa devia ser chamado de bombeiro do clube. Ele sai abafando, ele sai tentando segurar. É porque o jogador tal bateu no outro lá dentro do vestiário. Não, não foi bem isso. Não, é que um escorregou e o rosto dele acidentalmente colidiu com a palma da mão do outro que estava do lado. Ninguém bateu em ninguém. Então, sabe, esse tipo de coisa tem que acabar, pô. As coisas têm que ser as claras, em respeito ao torcedor, que é, ao final da linha, o grande patrimônio do clube e aquilo que é mais importante. Então o torcedor tem que saber de tudo. Ele que é o dono do clube, o associado, o sócio torcedor e até o torcedor comum. Ele tem que saber de tudo. Ninguém aqui vai fazer onda. Ah, não gosto desse cara aí, vou criar uma situação aqui, vou plantar uma notícia. Isso, se tem gente que faz, eu abomino. Mas nós aqui não fazemos, não. Agora, se existe o fato e a gente não noticia, aí também nós... Acabei de falar que o dirigente que não está preparado para ouvir críticas tem que mudar, tem que parar de exercer essa função, tem que fazer outra coisa na vida, nós também. Se for para ocultar, para passar a mão na cabeça, por medo de retaliação, ou porque um vai ficar com um biquinho, o outro vai ficar com tromba e o outro vai ameaçar, porque o dia que você for lá eu vou quebrar tudo, você vai ver o dia que você... Não é, aí nós é que temos que mudar. Ou a gente exerce a profissão na sua verdadeira essência, ou então a gente também vai fazer outra coisa. Eu, por exemplo, já pensei algumas vezes em fazer isso. Vou abrir um quiosque lá em Bertioga ou em São Sebastião, que são lugares lindíssimos, Ubatuba, Ilhabela. Vou ficar de bermuda o tempo inteiro, não pego mais no celular, não ouço mais rádio, não vendo mais televisão e só não vejo mais televisão, não vejo mais futebol, não quero saber se está vivo ou está morto e vou vender água de coco. Só que o dia que ele estiver passeando lá e vier comprar água de coco no meu quiosque, eu ponho veneno. Porra, então ou a gente faz a coisa de acordo com o que é a função nossa, ou então perdeu o sentido, é isso que eu penso. Então se tem o fato, e a gente gostaria muito que só aparecessem notícias boas, que só surgissem fatos positivos, eu gostaria muito, seria melhor para todo mundo. Ficaria menos tenso, a gente venderia melhor os anúncios, o torcedor ficaria mais satisfeito, a gente faria jogos contra times de maior gabarito, a nossa audiência seria maior, mas infelizmente não é isso, não é a gente que dirige. A gente está aqui para noticiar e comentar e informar, fundamentalmente informar. Quando a gente, como veículo de informação e de comunicação, parar de informar, podemos fechar o barraco e mudar de profissão. São 18h38, chance extra tá on na KTO. Pode apostar e com ela fica muito mais fácil acertar aquela aposta. Afinal, você vai ter uma chance de acertar o palpite. Você vai ter mais uma chance de acertar o palpite. Funciona assim. Você faz a sua aposta com os odds mínimas de 1,80. Ativa a chance extra no bilhete, coloca o valor e confirma. Depois é só esperar o resultado. Se bater, o saldo é seu para sacar na hora. Se não, a chance extra entra em cena e te devolve até R$50 em aposta grátis para tentar de novo em outros jogos.
Fácil assim, pode apostar. Baixe o app da KTO e jogue com mais confiança. Confira os termos e condições. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA MF 2093/2024. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA MF 2093/2024. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiá do Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h42, Breno Beretta sobre futebol, né? Falamos aí dos bastidores, agora bola rolando. Bom, Batista, teve a reapresentação dos jogadores do Guarani agora no período da tarde. Quem está nos acompanhando no YouTube vai ver algumas fotos que o Guarani divulgou, fotos aí do Mirandinha, tiradas pelo Rafael Silvestre, que é o fotógrafo oficial do Guarani, muito bom e muito boa pessoa também. Tá aí o Ian, lateral direito, quem está nos acompanhando. Peraí. O Ian faz parte do time de basquete do Guarani? Não, ele tá com uma camisa estilosa, né? Mas é camisa de uniforme de basquete. Ficou bom. Ficou legal. É que eles chegam com camisa que eles usam no dia a dia, né? Depois eles vão se trocar no vestiário. Casual. Aí eles são flagrados, isso, pelo Rafael Silvestre. Tá aí o Matheus Klaus. O Tigrão acha o Matheus Klaus bonito, né, Tigrão? Muito tá bonito. Aí o Carlos Eduardo. Olha o Matheus aí. Eu acho mulher bonita e acho homem bonito. Eu acho que quando é bonito tem que ser elogiado. Mas tá também aí às vezes é bom. Artilheiro do Guarani. Exatamente. Quem que é esse daí? É o Herbert, esse daí é o Herbert. Bonito também, bonito. William Farias... também aparecendo para quem está nos acompanhando, e o Kaique França. Kaique, que ontem completou 31 anos de idade, goleiro e capitão do Guarani. Eu acho que agora o Kaique França se tornou o capitão do Guarani em definitivo. Aliás, hoje é aniversário do João Paulo, meia do Guarani, está completando 36 anos
de vida. João Paulo, que é um grande jogador, uma grande pessoa também, um dos jogadores mais importantes desse meio-campo do Guarani. Parabéns para o João Paulo, completando 36 anos. Hoje foi um treinamento leve, um trabalho de musculação. Os jogadores do Guarani tiveram 3 dias merecidos de folga, segunda, terça e quarta, coisa que eles não vão ter mais durante a competição, porque agora não tem mais intervalo de final de semana. O Bugre só joga no dia 13, jogo que foi antecipado das 4 para 1 da tarde. Esse jogo diante do Caxias, ou melhor, para 11 da manhã. Das 4 da tarde foi antecipado para as 11 da manhã, acaba 1 da tarde, né? Foi antecipado para as 11 da manhã. É o horário que os jogadores vêm treinando durante a manhã, porque eles chegam por volta de 8, 8 e meia da manhã, aí até eles se trocarem, assistirem um vídeo, algo do tipo, treinamento mesmo vai começar lá pelas 9h30, no mais tardar às 10 da manhã. E muitas vezes até passa do meio-dia o treinamento, então é um horário que eles estão mais habituados a treinarem. Então vão jogar, aliás, 2 jogos eles vão jogar às 11 da manhã. Eles vão jogar no dia 20 contra a equipe do Caxias, depois eles vão jogar na semana seguinte contra o Figueirense, no domingo, também às 11 horas da manhã, só que o jogo é fora de casa em Florianópolis. Então são 2 jogos seguidos que o Guarani vai entrar em campo Breno, às 11 da manhã. Oi, Tigrão. Não, você falou dia 20, mas com o Caxias é dia 13, né? É, dia 13, aí, falei errado, desculpa. Aí dia falei 20... Errado. Eu pulei uma semana. Aqui. Dia 13 é um sábado. Então, se o outro contra o Figueirense é dia 20, então é sábado também. Se for domingo, é dia 21. Não, contra o Figueirense, Tigrão, deixa eu pegar todos os jogos do Guarani aqui. Eu pulei o do dia 20, mas contra o Figueirense é porque o Guarani depois vai jogar 2 jogos seguidos fora de casa. Eu tenho a tabela completa aqui, ó, dos jogos do Guarani. Deixa eu pegar, porque o Guarani vai jogar, como eu disse, no dia... Semana que vem é dia 13, né? Olha aqui, tá aqui, ó. Contra o Confiança é numa segunda-feira, Tigrão, 7h30 da noite. Então, no sábado, dia 13, é 1 da tarde. Depois, contra o Confiança, é 7h30 da noite, na Arena Batistão, Arena do Batista, lá em Sergipe. Aí é dia 22. 22, uma segunda-feira. E depois do dia 28, são 2 jogos seguidos fora, às 11 da manhã, num domingo. Então o Guarani vai jogar 2 finais de semana às 11 da manhã, contra o Caxias, depois contra o Confiança, uma segunda-feira, e dia 28, que é um domingo, também é às 11 da manhã. Só que lá no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Então são 2 jogos que o Guarani terá, pelo menos já marcados pela CBF, às 11 horas da manhã. Qual que é a expectativa? Expectativa é que o Maurício Antônio se recupere das dores musculares, expectativa que o problema no tornozelo, no pé esquerdo, que teve o Emerson no jogo diante do Amazonas, no início do primeiro tempo, que ele se recupere também para enfrentar a equipe do Caxias no dia 13, no sábado, às 11 horas da manhã, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Hélio Cizenando, aproveitando esse tema de Copa do Mundo, ele foi um dos principais responsáveis por colocar no futebol o Fabinho que é aqui da região, e o Fabinho que começou no Paulínia, junto com o Hélio Cizenando, e na entrevista coletiva o Hélio Cizenando citou a respeito dessa situação, que é algo muito bacana, porque é um jogador de seleção brasileira e vai estar nessa Copa do Mundo. Vamos ver o que disse o Hélio Cizenando sobre o Fabinho. É gratificante porque eu tenho uma relação muito boa com o Fabinho, né? É um jogador que reconhece essa ajuda que dei para ele na base, né? Principalmente trocando ele de posição. Rodei bastante ele em várias posições. Fiz ele ser um polivalente, que ele, quando ele era menor, era lateral direito. E ele reconhece isso, né? E logo quando ele foi campeão no Liverpool, ele deu uma entrevista na ESPN. E aí o pessoal perguntou para ele: quem que é o treinador que você queria trabalhar? Tu não achou que ele seria o Guardiola? Tá? Ele citou meu nome, né? Queria trabalhar com o Hélio Cizenando para ver como é que foi a evolução dele. Então, acho que isso é gratificante para mim.
E fico muito contente na formação. Eu formei vários já, né? Ele foi o que chegou na seleção, né? Mas a gente formou vários homens, né? Você pega um menino com 13, 14, até 17, eu trabalhei com ele, aí você vê ele conversando com 30, um homem que se tornou, uma família bem estruturada, a gente fica muito contente. E curiosamente, o Hélio Cizenando nasceu em Campinas e o Fabinho também nasceu em Campinas, né? Como disse o Hélio, ele era lateral direito e eu não sabia que o Hélio teria sido responsável por colocar ele nessa condição de volante, no meio-campo. Aliás, hoje, quem falou com a imprensa na seleção brasileira foi o Fabinho, e eu retirei um trecho também do que disse o Fabinho. Mudança de clube poderia, no primeiro momento, me afastar um pouco da seleção, o que foi o que aconteceu. Mas eu sempre tive esperança de voltar aqui, de receber uma oportunidade. E a partir daí eu sabia que era comigo demonstrar minha capacidade, demonstrar que eu mereço estar aqui, que eu posso ajudar a seleção brasileira. E foi um período aí meio longo, quase 3 anos sem ser convocado. Mas é muito bom estar de volta, foi bom receber a primeira oportunidade lá em novembro e mostrar meu trabalho, como eu falei, e estar aqui hoje na Copa do Mundo é muito especial. Bom, tá aí o Fabinho, né? Tem 32 anos de idade, jogador que nasceu na cidade de Campinas, foi formado muito pelo Hélio Cizenando, quando ele jogava na equipe do Paulínia. Veja só pelos clubes por onde ele passou, né? Passou por grandes clubes como Mônaco, Liverpool. Hoje ele tá no Al Ittihad. Ele até citou no início da entrevista, né? Falando sobre se iria atrapalhar ou não. Ele até pensou, né? Uma convocação para a Copa do Mundo, seleção brasileira. Mas ele começou no Paulínia FC em 2006, no Sub-15. E ele trabalhou com o Hélio Cizenando, como disse o Hélio, é muito bacana, né? É por isso também que a gente cobra bastante o Hélio Cizenando com relação a jogadores da base do Guarani, que a gente espera que o Hélio Cizenando possa pensar e colocar no time principal e até melhorar, como ele gosta de dizer nas entrevistas coletivas, corrigir, como ele corrige bastante, até mesmo os jogadores mais novos, mas que ele consiga revelar jogadores no time do Guarani, porque a gente sabe que o Hélio Cizenando tem o potencial para trabalhar com jogadores da base. Aliás, amanhã eu recebi a informação do Luciano, agora há pouco, assessor de imprensa do Guarani, porque eu convidei e o Hélio Cizenando aceitou o convite, estará amanhã conosco a partir do meio-dia nos Donos da Bola. Eu estarei lá no Brinco de Ouro com o Hélio, porque não dá tempo dele chegar até a Band, nos Donos da Bola, mas o Hélio Cizenando estará conosco ao vivo, comigo, com você, com o Tigrão, com o CH Batista. O Hélio Cizenando estará com a gente, que é um cara da melhor qualidade, tá na primeira posição, líder do campeonato. Ele que é muito simples, muito objetivo e é um cara muito trabalhador e vai estar com a gente para falar principalmente com a torcida do Guarani, que agora aprendeu a gostar do Hélio Cizenando e tem curtido o trabalho do Hélio Cizenando. Batista. Olha, sobre o Fabinho é da região do Ouro Verde, é a região dos Diques, em Campinas. Mas a família dele mora em Valinhos. E ele, a segunda Copa do Fabinho, o Fabinho tem chance de jogar. Ele é reserva imediato do Casemiro, né? O Casemiro, titular absoluto da seleção brasileira. Mas são 8 E eu não jogos. posso meter o pau nele, viu, Batista? Não entendi. Não posso meter o pau no Fabinho. Por quê? Se ele entrar... o pai dele é grande e mora na minha rua. Então, você, quando o Fabinho jogar, ele tem chance de jogar, entrou aí no amistoso contra o Panamá. Segundo tempo, entrou bem, ele é bom jogador, tem qualidade na marcação e no passe. Um volante moderno, né? Por isso que fez sucesso na Europa e está lá no Al Ittihad fazendo sucesso também. Mas quando o Brasil tomou o gol de empate e ficou fora da Copa contra a Croácia, depois do Neymar ter feito um golaço, era só segurar e classificava. O Fabinho tava. E ele foi lá para tentar fazer o 2-0. O Neymar deu uma dura nele, mas deu uma prensa. Porra,
Segura lá atrás, pô. Estamos ganhando o jogo. O que vocês têm que descer todo mundo? Mas o Neymar estava correto. O Neymar estava certo. Sim. Então, e aí a gente... Se é vizinho ou não, tem que falar, né, Batista? Você faz o gol num jogo duríssimo, né? Duro. Aí você tem jogador que é bom de marcação, que é bom de prender a bola. Pô, vamos valorizar isso, né? O Neymar deu uma dura, não no Fabinho, pessoalmente, em todo mundo. Pô, acabei de fazer o gol, vocês vão lá fazer o segundo, 1-0 serve. Sabe o que eu lembrei naquilo ali ou não? Da eliminação contra a Itália em 82. Pô, se um empate de 2-2 classificava o Brasil, por que ir atrás da vitória? Não, porque a seleção é sensação da Copa, tem que se classificar com vitória. Aí vai todo mundo atrás do terceiro gol, ao invés de furar a bola, tomou o terceiro do Paulo Rossi e ficou fora. Então acontece isso. Mas eu gosto do futebol do Fabinho. Gosto, e o Casimiro, que se cuide, hein? Que coloque as barbas de molho, que o Fabinho pode ganhar a posição dele. Revelado por Hélio Cizenando, que, como eu disse aqui no Fala Galera, não é marqueteiro de si próprio. Não é. Senão talvez tivesse já ido muito mais longe na profissão. Agora, o CH, eu não gosto dessa paralisação. Se o time tá mal na competição, a paralisação pode ser positiva para, enfim, corrigir falhas. Mas se o time está bem, como é o caso do Guarani, está liderando, está embalado na competição, aí o campeonato para. Ah, mas vai parar em só 15 dias, 2 semanas. Mas perde o embalo. Então, na toada que vinha o Guarani, seria interessante que o Guarani tivesse jogo nesse final de semana. Aí vai jogar só na outra semana, só no outro sábado, e ainda às 11 da manhã, que é um horário estranho para o futebol, não é o melhor horário para o futebol. O que você acha? O Guarani pode perder um embalo? Isso pode acontecer com qualquer time, Batista. Eu não consigo entender porque o campeonato da Série C está com esse ato aí. Pode explicar o que quiser, justificar da maneira... inúmeras vezes pode justificar ou tentar justificar, mas não tem sentido isso. Nem a Série B e nem a Série C ter hiato por causa de jogo de Copa do Mundo. Não pode marcar no mesmo dia, mas parar 15 dias... Eu espero que não quebre, né? Tem alguns times que quanto mais treina, eles ficam piores. Não é o caso do Guarani. No Guarani, quanto mais treina, melhora. O tempo está dizendo isso. Quanto mais o Hélio conheceu o elenco, quanto mais treinou o time, o Guarani melhorou. Então, teoricamente, com a paralisação, você recupera aqueles que estão numa condição física não tão, e médica também, clínica, não tão boa, e você consegue aperfeiçoar no treinamento. Porque não existe outra maneira de você corrigir uma equipe de futebol, né? Se não for no treinamento. É ali que você vai ver posicionamento, que você vai trabalhar a transição, bola parada, etc, etc, etc. Então, eu tenho a impressão, certeza nós vamos saber no jogo contra o Caxias, que a paralisação não será ruim para o Guarani. São 18 horas e 58 minutos e aí, Tigrão, paralisação pode tirar um embalo. O Guarani é líder da competição. Você não acha que seria melhor se tivesse jogo no final de semana? Acho sim. Não gosto desse tipo de paralisação. É importante treinar, mas o Guarani tá melhor, tá praticando um melhor futebol do que os seus adversários. Então, para quem tá mal, é bom. E para quem tá bem é ruim. Eu não gosto disso, não. O único lado positivo é o seguinte. No último jogo saíram sentindo, foram substituídos o Maurício Antônio e o Emerson Barbosa. Será que se tivesse jogo sábado, depois de amanhã, por exemplo, o Guarani jogou domingo. Aí é normal jogar no sábado, ou mesmo no domingo.
Será que os dois estariam prontinhos? O único lado positivo é esse. Mas eu acho que o que se perde de ritmo é mais na intensidade, no balanço, no balancete. Falando aí de balancete, que rendeu bastante no Guarani esses dias. Eu acho que aquilo que ajuda você ter tempo para recuperar jogador lesionado não compensa a perda de ritmo que o time pode ter. Resumindo, eu não gosto. E veja a CBF. Agora alguém vai ter lá uma explicação. Mas é aquele tipo de explicação que eu prefiro não ouvir. Até porque eu não vou concordar com ela. Então eu vou ficar aqui, sabe, me remoendo. Não, eu prefiro nem ouvir. Mas veja, nesse final de semana tem amistoso do Brasil contra o Egito. Não muda nada. Amistoso, quebra-galho, ninguém pôr o pé. Olha lá, a França perdeu da Costa do Marfim. Aí já me passaram mensagem aqui, quem? Alguns amigos que têm o meu contato pessoal. E a pessoa, você não quer mudar de ideia, não? Você vive falando aí que a França é favorita? Olha lá, perdeu da Costa do Marfim. Aí eu respondi assim, eu tô sabendo aqui que o Mbappé, o Dembélé e companhia bela iam ficar botando o pé em dividido com aqueles caras daquele tamanho, lá da Costa do Marfim. Eles jogaram como se estivesse valendo o título da Copa do Mundo. Pô, tá todo mundo tirando o pé. Então, amistoso agora, a uma semana da Copa, é só pra encher o saco. É bom pra direito de transmissão, essas coisas. Mas pra mim não acrescenta nada. Então tem amistoso da seleção brasileira. Mas não tem jogo. Nem da Série B, bom, pelo menos pra Ponte, né? Que a Ponte vai jogar só terça. E o Guarani joga só no outro sábado. Aí no sábado da estreia do Brasil na Copa do Mundo, aí tem jogo do Guarani. Aí tem rodada da Série C. Onde é que nós estamos, pô? Então joga agora e suspende na estreia. Pelo menos na estreia que é de sábado. Aí não, vai pegar mal, né? Pô, peraí, vai jogar às 4. Não vai dar tempo do cara chegar em casa para ver a estreia. Porque Copa do Mundo é diferente. Aí todo mundo quer ver. Não, puxa o jogo para as 11. Mexe com a programação inteira do planejamento, da comissão técnica, da fisiologia, da nutrição, da preparação física, a hora de dormir, a hora de despertar. Tem que dar macarrão pro cara às 8 da manhã. Sabe, é tão simples fazer o óbvio. Mas eu falei aqui outro dia, até peço perdão. E vou falar de novo, e peço perdão de novo. Os caras têm um orgasmo profundo de fazer lambança. O que justifica não ter jogo agora e vai ter no dia que a seleção estreia? Mas eu ficaria muito surpreso se prevalecesse o bom senso, se fosse diferente. Mas não é. Por isso é que eu me preocupo muito com o futebol brasileiro e com aquilo que vamos poder realizar na Copa. E eu vou torcer demais. Jamais eu torceria contra o meu país. Mas eu fico preocupado, porque essas coisas mostram que tem muito curioso no meio, né? Tem muito cara que não é do ramo mexendo com esse negócio. E muito oba-oba também, conforme falei esses dias aqui. São 19h03, precisando de peças para o seu carro. Passe na Rocha Autopeças e encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado, tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número do WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Oi, bebê, chamou, falou.
Você sabe um dos principais motivos, Batista, até de não ter rodada nesse final de semana? A CBF marcou finais da Copa do Nordeste, Copa Verde e Copa Sul-Sudeste. E nessas 3 finais tem times. Série A tá parado por conta da Copa do Mundo, porque tem jogadores convocados. Mas séries B e C, que não tem jogadores convocados, estão disputando essas finais. Tanto Copa do Nordeste, Copa Verde e Copa Sul-Sudeste. Então, até para esvaziar o calendário, foi algo que a CBF encontrou para colocar nesse final de semana as finais. Cuiabá. Oi. Só um minutinho, Batista, por favor. O próximo adversário do Guarani, no dia 13, quem é que é, Breno? Caxias. Tá na final da Copa Sul-Sudeste? Não tá, mas o Anápolis e o Paysandu estão. Então, pera um pouquinho, pô. Então, quebra a rodada. O Guarani nem participou da Copa Sul-Sudeste. Então, mantém o jogo. Mantém o jogo. Ó, time que tá envolvido, né? Joga lá depois. Rodada mais pra frente e reprograma. Time que não está, são 20 times. Aí separa a rodada inteira. Por isso que eu tô dizendo que os caras não são do ramo. Pera aí, quem que tá aí nas finais? Ó, esse e aquele outro. Bom, tá bom, então os jogos envolvendo esses times aí a gente não faz. Os demais rola a rodada normal. Mas eu sei o que aconteceu. É que teria que pôr o jogo do Guarani no sábado às 17, no dia que o Brasil estreia, e a gente ia transmitir na Bandeirantes e íamos roubar a audiência da estreia do Brasil na Copa, porque o torcedor do Guarani e da Ponte, eles preferem muito mais ver o time deles do que ver a seleção brasileira. Então deram uma mexida aí a pedido, porque estava todo mundo preocupado com perda de audiência com a Bandeirantes. Ouvinte Edson Nogueira, Ponte Pretano cinéfilo, colaborador do MIS de Campinas. A história do Wester citados é diferente. Clint Eastwood estrelou a trilogia. Mais importante é citar o diretor da trilogia, Sérgio Leone. Ele não queria fazer mais o western depois da trilogia, mas os produtores citaram que o Henry Fonda estaria no elenco do próximo western. Era uma vez no Oeste, Sérgio Leone queria enterrar os atores da trilogia e eles participariam da cena inicial de Era Uma Vez, mas morreriam os 3. Ele, o Wallach, Lee Van Cleef e o Clint Eastwood. Eli Wallach e Lee Van Cleef aceitaram, mas o Eastwood não aceitou morrer e por isso não estiveram na cena com o Charles Bronson, onde o Charles Bronson mata os 3 ao descer do trem. O Henry Fonda sempre foi escalado como o vilão desse filme. Grande filme. Não considera americano, assim como a trilogia. São filmes do mundo filmados quase que totalmente na Europa. Ennio Morricone fez trilhas incríveis, não só de western e western e semanas. O MIS vai exibir um documento com a sua biografia. Quer dizer, deu uma misturada o negócio aqui. Eu entendi que o MIS, daqui a algumas semanas ou em semanas, o MIS vai exibir um documento com a sua trilogia. Batista, divulga aí o MIS para que mais pessoas conheçam o museu no Palácio dos Azulejos. Regente Feijó, 859. Exibições gratuitas 7 dias por semana. Olha que legal, hein? Que bacana, ótima dica. Você sabe que o Palácio dos Azulejos, você não estava em Campinas ainda, né, Batistão? Não. Mas ali já foi a Prefeitura Municipal de Campinas. E depois que a Prefeitura foi ali pro Palácio do Jequitibás, na Avenida Anchieta,
Aliás, quando foi construído, era um dos prédios mais modernos do Brasil, uma arquitetura diferente, etc. Aí sabe quem que foi lá para o Palácio dos Azulejos? Quem? Que hoje é o MIS. A sede matriz da Sanasa. Só para aqueles que estão em Campinas há bastante tempo, mas não são daqui, que tenham essa informação. Então, repetindo aqui o endereço, essa dica é muito legal. Eu, por exemplo, não conheço o MIS. E olha que eu não sei se eu me considero um cinéfilo, né? Mas eu gosto muito de cinema. A minha juventude, lá em São Joaquim da Barra, eu era fanático em cinema. Ficava, assim, aflito, esperando quando o filme não chegava, né? Eu, na minha adolescência, cheguei a mandar fazer uma calça. Teve um Western Spaghetti. O cara usava uma calça que tinha botões brancos, botões encapados de cima até embaixo na calça. Eu arrumei a costureira, levei o desenho para ela e ela fez uma calça exatamente dessa maneira. Tanto que eu gostava de cinema. Continuo gostando, mas hoje poucas vezes, né, a gente vai no cinema. O que é esse negócio de cinéfilo aí, Batista? É o cara que é aficionado em cinema. Então o médico meu errou, pô. Meu médico errou, já vou ligar pra ele, precisa se atualizar. Eu fui lá com uma puta de uma dor nas costas que eu tô. Ele falou que era Você comeu tatu, reumatoide Tigrão? cinéfilo. Você comeu tatu, é isso? Não é isso. É Tava passar com dor do nas tempo, costas, né? Comeu tatu. 52 anos dirigindo, aquele negócio todo. E dirigindo bastante, não é pouco, não. Não é só pra ir na feira e na padaria, não. E aí o cara, rapaz, o médico chegou lá, pediu uns exames e tal, palpou daqui, dali. Até achei estranho, mandou ficar de bruço. Opa, foi o mês passado no urologista, hein? Não vem não, hein? Não abusa, hein? Aí ele falou, não, já vi aqui pelos exames, você tá com cinéfilo reumatoide. Não, deu remédio e tal, fazer mais alguns exames. Então ele confundiu o termo. Por isso que eu tô te perguntando aqui. Olha, é endereço do MIS, Palácio dos Azulejos, Regente Feijó, 859. Ouvinte está dizendo exibições gratuitas, 7 dias por semana. Não sei qual é a programação, mas provavelmente deve ter lá filmes muito legais. E olha, Era Uma Vez no Oeste, Charles Bronson. Os caras estão numa estação, o começo do filme é um tédio só. Gasta uns 20 minutos. Só para você ter uma ideia, no começo desse filme tem um dos bandidos, que são 3. Ele tá parado e aí vem uma mosca e senta no rosto dele. E ele fica tentando tocar essa mosca, né? Soprando. Dava elevava para frente a queixada e soprava a mosca. E vai e vem essa mosca. Eu falei, Deus do céu, como diria o Zé Arnaldo. E aí, daqui a pouco, a mosca senta numa tábua que tem do lado, né? E ele vem com o revólver e ele, prende a mosca com o cano do revólver. Eu falei, não vai fazer isso, pô. Ele vai dar um tiro na mosca. Não. Ele não deu tiro na mosca. Ele pegou, levou a mão, tapou o cano e matou a mosca afogada lá dentro do cano. Asfixiada. Asfixiada, né? Afogada não, porque não tinha água. Não tinha água, pô. Não tava chovendo. Asfixiada. Agora você vê as voltas que o mundo dá, né? Olha as voltas que o mundo dá. O Bobrão estrela e é protagonista, dizendo melhor, de um filme desse porte e agora vira treinador de futebol. Os caras mudam, né? É impressionante o destino das pessoas. E aí o Western é legal, porque é o seguinte, o revólver tem 6 balas.
Eles dão 300 tiros. Os caras dão, depois que eles dão uns 300 tiros, né? Matou lá 50, aí ele pega e recarrega o revólver. Pô, depois de ter dado 50 tiros, foi impressionante. A primeira vez que eu era moleque, que eu vi filme desse gênero, que aliás é uma delícia, eu falei, pô, mas o revólver dos caras era especial. Intervalo, voltamos já já. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes, quinta-feira de futebol, hoje 8 da noite no estádio Jonas Duarte em Anápolis, tem Paysandu e Anápolis, primeiro jogo da decisão da Copa Verde, que coloca frente a frente o Paysandu, campeão da Copa Norte, contra o Anápolis, campeão da Copa Centro-Oeste. Jogo, portanto, em Goiânia e o jogo da volta no próximo domingo em Belém. A arbitragem hoje é do Leonardo Lorenzato do Mato Grosso, provável Anápolis do técnico Evaristo Pisa, lembrando que são dois times que estão na Série C. Vitor Hugo, Helder, Júlio César, Cauã Martins, Juninho e Cauã Guilherme, Cássio Gabriel, Lucas Mila, Vitor Fonseca, Gonzalo Fornari e Fernando Viana. O provável Paysandu do técnico Júnior Rocha, Gabriel Mesquita, Edilson e Jefferson Quintana ou Bruno Bispo, Castro e Facundo Bonifaci, Pedro Henrique, Caio Melo ou Brian Macapá e Marcinho, Cleiton Pego, Ítalo e Talisson. Hoje, portanto, quinta-feira, primeiro jogo da decisão da Copa Verde, tem Anápolis e Paysandu. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Esporte em Debate, na Bandeirantes.
São 19 horas e 19 minutos em Campinas, Esporte em Debate até às 19h30. Vamos às notícias do dia. Comentarista escolhe uma delas para colocar em 1 minuto a sua opinião. Pauta 1. Neymar não viajará com a seleção para Cleveland e será desfalque no amistoso contra o Egito. Atacante seguirá treinando ou tratando, melhor dizendo, da lesão na panturrilha. Neymar deve desfalcar a seleção contra Marrocos no dia 13 e segue como dúvida para enfrentar o Haiti no dia 19. Pauta 2. Mônaco pode pagar multa de R$160 mil por jogo para ter Felipe Luiz. De acordo com a emissora Sky Sport da Alemanha, o treinador brasileiro ainda não possui a licença UEFA Pro, certificação que é exigida pela UEFA para comandar equipes das principais competições organizadas pela entidade. Pauta 3. Benfica anuncia que Florentino Pérez pagará 88,6 milhões de reais para levar José Mourinho ao Real Madrid. Clube português informa à comissão de mercado que o atual presidente do Real concretizará a contratação do técnico se vencer a eleição presidencial, pagando então a multa rescisória. Começo com você, Breno Beretta. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Sobre o Neymar, Batista, ele não vai viajar, né? Porque ele vai ficar se recuperando. Ele tá fazendo trabalho de fisioterapia. É lógico que a gente diz o seguinte, né? Quem defende a convocação dele, olha, ele tem que ser convocado, ele vai jogar, ele é o diferencial. Mas a gente vai cobrar também. A gente vai cobrar desempenho do Neymar durante a Copa do Mundo. Não adianta só ele ter sido convocado, ele ser o principal nome da seleção brasileira. É claro que a gente torce, eu particularmente torço muito por ele, quero que ele arrebente na Copa do Mundo e seja protagonista, porque a gente não tem identificação com esses jogadores da seleção. Se pegar a maioria da seleção, colocar no centro de Campinas, ninguém vai conhecer quem são os jogadores da seleção brasileira, não há essa identificação. Mas a gente torce para que ele esteja recuperado, principalmente nas fases finais. Eu acho que na primeira fase a seleção não vai precisar muito dele, mas nas fases finais ele pode fazer a diferença e não tem pressa para voltar na primeira rodada, que ele não vai estar em campo provavelmente, Batista. E você, CH, qual é o tema que você escolheu? Quero falar do Neymar também. Eu acho extremamente prudente que ele fique tratando o mais rápido possível a sua contusão e tenha um período bem dedicado a isso, porque ele tem ainda um caminho a percorrer. Não é só sarar da contusão. Ele tem a recuperação do ritmo de jogo, o preparo físico. Então, a decisão do Ancelotti, da comissão técnica da CBF, em deixar o Neymar, né, fazendo fisioterapia é extremamente importante. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para hoje? Não dá para deixar de falar do Neymar, né? Essa convocação ela vai ser polêmica. Daqui a 60 anos, quando chegar a Copa do Mundo, nós vamos falar dessa convocação do Neymar. Vamos falar bem ou mal, dependendo daquilo que a seleção brasileira realizar ou não realizar. Então veja, o Breno acabou de dizer aí, é importante, eu também acho, tem que deixar o cara paradinho lá, entendeu? Ele nem vai para Cleveland, continua lá na concentração, que aliás é um luxo, uma estrutura espetacular, com fisioterapia, tudo lá, departamento médico, né? Para realmente acelerar aí a recuperação na panturrilha, que é uma contusão chata. Agora, o Breno disse, é bom porque o Brasil vai precisar dele mais para frente. Eu não tenho tanta certeza assim de que o Brasil vai passar para fases posteriores com tanta facilidade assim. Conhecendo os bastidores do futebol brasileiro,
o jeito que a CBF é conduzida e até as próprias limitações do elenco. Pô, mas você está preocupado com o Haiti? Estou preocupado com o Haiti. Você está preocupado com o Marrocos? Estou mais preocupado ainda com o Marrocos. Você está preocupado com a Escócia? Estou preocupado com a Escócia. Então, tomara que o Neymar possa ser utilizado mais adiante e inteiro. Agora, esse negócio de ritmo de jogo é complicado, né? Sarou, agora vai dar voltinha no campo. Agora vai começar a chutar a bola. Ele vai estar pronto quando? Em agosto? Aí acabou a Copa do Mundo. E ainda bem que ele tem a contusão na panturrilha. Porque se fosse no pubis, ele não jogaria. Não sei se eu fui claro. O pessoal dele tá lá, né? Sabe, né? Quem que eu tô falando, né? Agora os caras levam família, né? Então no pubis não sararia nunca. Porque parece que o Neymar quer todo dia, viu, Batista? São 19 horas e 25 minutos em Campinas e agora na lata. Responde na lata. Atenção, respondendo na lata de hoje, o carrinho de Casemiro e Endrick durante o treino gerou debate nas redes sociais nos últimos dias. Na sua opinião, foi um lance normal de treino ou desnecessário? Qual é a sua opinião, hein, CH? Para quem está lance nos normal de treino. assistindo no YouTube, tá vendo o lance. Lance normal de treino. E para você, Tigrão? Batista, para mim, desnecessário. A bola tava lá na frente e o Casemiro por trás, pô. O carrinho por trás, tá? É bom deixar claro isso. Eu acho que, para quem já perdeu o Estevão, tá aí com o Neymar baleado, aí perde o Endrick também por causa de uma bobagem dessa. Achei desnecessário. Não precisava nada disso aí, não. E você, Breno, a sua reflexão? Ele deu o carrinho, ele foi até pedir desculpa, mas eu entendo pelo lado do que disse o Ancelotti esses dias, que os jogadores vão ganhar posição no treino, ou seja, ele tá treinando como se fosse jogo. Entendo o Casemiro. Carrinho deveria ser proibido no futebol. É um recurso para jogador que não tem qualidade, que não tem capacidade de marcação. E pode quebrar a perna do adversário. Agora imagina dar um carrinho por trás do companheiro de equipe, quer dizer, um negócio absurdo Por isso. Por trás e alto. Podia ter quebrado o moleque. E outra, cara que gosta de carrinho tem que mudar de esporte. Para de jogar futebol e vai pra Fórmula 1. Quais são os 2 clubes brasileiros que mais cederam jogadores para seleções em Copas do Mundo, considerando apenas atletas convocados enquanto atuavam por essas equipes? Começo com você, Tigrão. Bom, se eu entendi direito, o Batista, enquanto jogavam no Brasil, né? Sim. Mas eu acho que pelos esquadrões que já montou, o Botafogo do Rio é um deles. Tá. Tô na dúvida aqui entre São Paulo e Palmeiras. Vou no São Paulo. São Botafogo Paulo. e São Paulo. Botafogo e São Paulo. E você, CH? Botafogo com certeza, e eu não tenho certeza do segundo. Eu vou falar e vou colocar Santos Futebol Clube. E você, Breno Beretta? Eu também vou no Botafogo e no Santos, Batista. Já já eu vou dar a resposta. O The New York Times elegeu um azarão de cada continente para a Copa do Mundo. São eles: Equador, América do Sul; Japão, Ásia; México, América do Norte; Noruega, Europa; e Senegal, África. E aí, você concorda? Começo com você, CH. Concordo, sim. Aí, desses 5 citados, eu tenho 3 que com certeza vão surpreender. O Equador, principalmente o Equador, Japão e olha, esses 2. Para mim, entre os 5 citados, os 2 azarões principais para mim são Japão e Senegal. Breno Beretta. Eu também concordo, Batista. E você, Tigrão?
Ah, Batista, Noruega também preocupa, hein? Noruega também e vai ter o Haaland, né? Que é o maior artilheiro aí do ano. Ele é um cara que faz gol de todo jeito. Eu acho que são 5 bons azarões. Bons azarões, podem surpreender. Bom, é o seguinte, a resposta do Na Lata 2, Botafogo e São Paulo. Quem apostou no Botafogo e São Paulo? Eu. Só o Tigrão. Então o Tigrão acertou. Botafogo 48, São Paulo 46, Flamengo 40 e o Vasco 35 jogadores. Times que mais cederam jogadores à seleção em Copas do Mundo. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte e a sua despedida. O elenco da Macaca se reapresentou hoje e realizou o treinamento previsto no CT do Jardim Olina, é claro, já de olho na partida da próxima terça-feira, quando a Macaca vai receber o Cuiabá, aqui no estádio Moisés Lucarelli. Um grande abraço para você, Batista, e até amanhã. Breno Beretta, destaque final do Guarani, a sua despedida, bebê. Bom, Batista, o Guarani trabalha nos bastidores para tentar, antes do jogo contra o Caxias, pagar parte dos direitos de imagem, que tá tudo dos direitos de imagem, que dá um mês antes do jogo contra o Caxias, para os jogadores do Guarani, para ficar tudo em dia e tudo bem durante essa continuidade da Série C. O time se reapresentou hoje no estádio Brinco de Ouro da Princesa, amanhã tem treino, sábado provavelmente um jogo treino, e o Guarani se preparando para buscar mais uma vitória na Série C e quem sabe manter a liderança no Campeonato Brasileiro. Um abraço a todos e até amanhã. Valeu, CH, abraço pra você e até amanhã, CH. Abraço, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos, um abraço pessoal lá em Limeira que está nos ouvindo, o Góis, o Guilherme e todos que estão com eles lá ouvindo a Bandeirantes e curtindo muito as nossas pataquadas aqui. Um abraço, boa noite e até amanhã, se Deus quiser. E um abraço pro Carlos Osmar Batistella. Boa noite a todos, ótimo filme também com o Clint Eastwood, é O Estranho Sem Nome. Realmente, o filme é excelente. Final de programa, muito obrigado para todos que curtiram o programa aqui junto com a gente, né? Neste feriadão de Corpus Christi. Na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Valeu, gente. Tchau. Agora,